Programa Atividade, chegando para mais uma edição, nesta segunda-feira, dia 5 de agosto de 2019. 5 de agosto, né, minha gente? Mês 8, acelerando para o Dia dos Pais, próximo domingo, então, e daqui a pouco, estamos no meio do mês de agosto, é implacável a velocidade do tempo, é um cometa, aproveite, vale a pena. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, tivemos no sábado o Internacional lá no Rio de Janeiro, enfrentando o Fluminense, e perdendo por 2-1, depois de estar perdendo por 2-0. Então, o Internacional não faturou pontos fora de casa, aliás, aquilo costumeiramente acontece, o Internacional fora de casa não vence no Brasileirão, é um negócio complicado, é uma sina, tem que ir para um terreiro aí, o Internacional, seu treinador, para ver se melhora essa situação. Agora ele está embarcando, né, já está no caminho de Minas Gerais para enfrentar o Cruzeiro, que também não é tarefa fácil, pela Copa do Brasil. O Cruzeiro está mal, vem perdendo muitas partidas, que o treinador, eu não tenho essa informação oficial, mas ouvi que ele estaria pedindo demissão, o Mano Menezes, mas que a direção do clube não aceitou. É uma informação que eu tenho, não sei se ela procede. Mas o Grêmio hoje, na Arena, contra a Chapecoense, jogando com força máxima, como se diz, para faturar os 3 pontos em casa, tá? Que não deve ser coisa ruim, às 20 horas é a partida do Grêmio. Então, o Grêmio tem que fazer essa lição de casa e faturar os seus 3 pontos nesta encruzilhada aí do Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio, se faturar os 3 pontos, ele sobe bem bonitinho na tabela, porque está numa posição, não é horrorosa, mas não é a que merece o Grêmio estar. Silvio Lopes. Mestre José Silva, o Internacional perdeu para o Fluminense lá, e a maioria dos colorados, com quem eu falo sobre futebol, a gente conversa sobre futebol, independente de gremista ou colorado, eles estão indignados pela ausência do D'Alessandro durante toda a partida. O D'Alessandro não vai jogar agora na Copa do Brasil, está com problema de suspensão, e ele poderia ter jogado todo o tempo. E o D'Alessandro faz uma grande diferença no time do Internacional. O Internacional não consegue ganhar fora e está igual ao Avaí de Santa Catarina, que não ganha uma fora de casa e nem dentro de casa. Só que o Inter aqui ele fatura, por isso que ele está numa posição boa na tabela. De qualquer maneira, o Inter está provando que é um time caseiro, enquanto o Grêmio é um time copeiro. O Grêmio joga hoje contra o Chapecoense aqui na Arena, e eu tenho certeza que o Grêmio vai passar por cima, vai ficar quase ali, ficar com 19 pontos, ao ladinho deles, da Silvas. Perfeito. Vamos ver quem é que mais fala de futebol aqui. O professor Macir adora falar de futebol. Gosto muito, principalmente quando eu tenho que falar nos atos de suprema inteligência do técnico do nosso Inter. Isso é uma coisa espetacular. É como comentar aquelas redações do Enem, é uma coisa assim completamente completamente aquele monte de gente para lá, né? Levou o time inteiro e não botou o time. Levou para botar, não. E aquela paixão. Levou por causa da viagem para mim. E aquela paixão pelo Potker, aquele que joga olhando o bico da chuteira. Quando ele chamou o Potker, ele disse assim: não ganha. Não ganha. E depois é aquele outro detalhe. Uma coisa é tu escalares um jogador bom no início da partida quando está 0-0. Depois do desastre feito, vai lá e salva. Vai lá e refaz o avião que bateu no morro, não tem como. Mas, professor, só um detalhe, né? Nós estamos na frente do Grêmio no campeonato brasileiro ou Copa do Brasil, Silvio? Me ajuda. Mas isso não... A Copa do Brasil tá tudo igual. Brasileiro estamos na frente. Nós estamos na frente dos gremistas, apesar do nosso treinador. Apesar de toda a tentativa dele de perder. Eles ficam falando isso, mas nós estamos na frente da pontuação. Mas o que me preocupa não é isso, é que estar na frente do Grêmio para mim não quer dizer nada. Nossa, foi bom. Tá jogando mal. Agora a cara dos gremistas. A cara dos gremistas. Vem cá, o jogo do Grêmio hoje é em Porto Alegre ou em Chapecó? Sonho de fora do Brasil, Já do ganharam. Brasil chegando aí hoje para ver o Grêmio e Chapecoense. Mas que horas é esse jogo? Porque eu vim 8 pra horas, cá. começa agora às 20 horas. Então não tem ninguém dentro da arena, porque Já eu está vim cheio, pra cá e desde eu as não 5 horas da vi. tarde está cheio. Ai, meu Deus, acho que isso deve ser comentário. Acho que tu sonhou, Aham. Eu acho que esse é o desejo do gremista ali, ó. Não, veio muita gente de Desde Santa as Catarina. 5, imagina. Veio muita gente de Santa Catarina. Vem? Vem. Então tá Vai bom. encher. Não, mas o muita Vai encher a arena. Os dois ônibus, acho que vai... Os dois ônibus Ele tá quer bom. dizer os gremistas de Santa Catarina. Mas são 3 colorados aqui, assim, 2 ônibus e um ex-com. Hoje vocês estão em minoria. Vocês não acham que o D'Alessandro tem que jogar muito? Olha que eu adoro o D'Alessandro, é um baita jogador. Como é que o técnico, vocês deixam o cara fora? Não sei. Explique. Eu só acho que ele tá... O D'Alessandro foi expulso, foi na Copa do Sim, Brasil ele não ou pode na jogar a Copa do Libertadores? Brasil, Copa do Brasil.
Então ele estava preservando o D'Alessandro certo para Libertadores, porque eu acho que o D'Alessandro deveria estar em todos os jogos fora do Beira-Rio. Todos. E quarta ele já não joga, podia jogar. Porque o D'Alessandro, ele é um líder, né? E ele nos representa. O caldeirão do Inter dentro do Beira-Rio, para mim, o D'Alessandro representa a gente fora. O D'Alessandro tem uma coisa importante que é o seguinte, claro que ele já não tem mais aquele fôlego todo de correr, ele é um cara que se desloca, corre. Sim, até pela idade. Ele desarma as defesas. Mas ele, tu falaste muito bem, ele tem uma liderança no time que os caras respeitam ele. E isso é importante para um time de futebol, ter um líder dentro de campo que seja a referência técnica. O Internacional está perdendo muito do D'Alessandro, não sei, sinceramente, eu não entendo certos técnicos, esse do Inter é que, para mim, um técnico soube estruturar bem, Internacional jogando bem. Imagina, o Inter saiu em 2017 da segunda, foi terceiro no ano passado do Brasileiro, e está disputando Libertadores, Copa do Brasil, quer dizer, alguma qualidade tem, agora tem coisas que nós não conseguimos entender em treinadores de futebol, não é só nele. Mas o D'Alessandro já não jogaria na quarta-feira. Pois é, então você está poupando de quê? Podia ter não jogado. Se entende. E há um outro detalhe, porque os comandados são o reflexo do comandante. No jogo contra o Palmeiras em São Paulo, o Inter entrou literalmente abdicando de qualquer possibilidade de vencer. Ele pensou em que pontos ele deveria se preocupar com o outro e caridosamente jamais pensou em preocupar o outro. E deu o que deu. E esse timinho que ele botou lá contra o Fluminense também é entrar em campo com a pretensão de não vencer. Entrou no sistema defensivo, se defender, né? Ficar esperando o Palmeiras, aí é complicado. Um registro, eu fico indignada cada vez que as emissoras, principalmente a Globo, não fala sobre os times gaúchos que estão competindo nas três, né, o Campeonato Brasileiro, a Copa e a Libertadores. O Inter e o Grêmio estão competindo, eles estão fazendo um bom desempenho, um bom trabalho, e a Globo só fica em função de Corinthians, Santos, Palmeiras, eles só ficam naquele Flamengo, aquele eixo Rio-São Paulo, que... Por que isso? É teimosia, é implicância, é inveja dos gaúchos aqui, dos times gaúchos que estão se destacando bem? Mas isso é desde sempre, né? Não, mas é irritante. Eu registro porque eu me irrito com isso. Mas provavelmente porque o Flamengo e os times da região sudeste põem mais dinheiro lá do que a gente. Não sei porquê. Você sabe se... Não, aí a questão de ter no caminho Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Fluminense... tem mais apelo comercial para as emissoras de televisão. São times de muito mais tradição. Lembra bem, na década de 60, eu acompanhei o professor Moacir, e era difícil nós ganharmos de qualquer um time lá do Rio e São Paulo. Nós íamos para lá só para não perder por muito. Eu me lembro, Grêmio e Palmeiras, Grêmio e Santos. Sim, mas sempre, vamos perder por 1-0, 2-0. Muito mais dinheiro do que nós, né? Exatamente. Então, essa tradição vem de lá. Quer dizer, tu pega assim, lá no Nordeste, vamos falar na Paraíba, que está de aniversário hoje, João Pessoa. Lá na Paraíba, que o Bolsonaro adora a Paraíba. Eu também. Lá na Paraíba, por exemplo, os caras têm torcedor do Flamengo, do Vasco, e não tem da dupla Grenal. Quer dizer, entendeu? Quer dizer, passou muitos anos, era só eles no rádio, depois televisão e tal. Então isso criou uma pleiade de torcedores desses times do Rio e São Paulo em todo o Brasil. Porque o Grêmio tá com uma campanha... Tudo bem, sou colorado, mas tem que registrar, o Grêmio está com uma campanha muito boa. Os dois times aqui. Os dois. Mas eles não tocam, assim, é muito ano passando que falam dos times gaúchos. Não, e detalhe, quais são os times que estão, né, brigando com o Inter e com o Grêmio? Um carioca e um paulista. Dois paulistas, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Grêmio. Pois é, ou seja, são dois times gaúchos. São dois gaúchos. Gaúchos. Mas os dois gaúchos de projeção aqui, quando eles têm que todo estão na chave A, na categoria A do futebol. Eles vão desbancar os dois. E na Copa do Brasil só há um carioca. Só um carioca. Só um carioca. Não, na Copa do Brasil agora nenhum. O Inter pega o Cruzeiro e o Grêmio pega o time do Paraná. Eles estão fora. Não tem. E falam neles o tempo inteiro. O Flamengo ganha lá com as calças na mão, na última hora está recuperado. Grêmio, Flamengo, Inter e Palmeiras. Imagina. Então nós dois estamos em duas e eles têm dois em uma. É aritmética a diferença. Mas sempre foi.
foi, a Globo sempre foi uma panelinha. Aliás, a Globo é uma panelinha o tempo todo. Para tudo. Né? E agora a campanha contra Bolsonaro, nossa, como eu comentei antes com o professor, eles nem disfarçam mais. Não tem por que É disfarçar. totalmente uma campanha contra o governo Bolsonaro, né? Eles não tentam disfarçar. Isso também é irritante, mas... Estão tentando socializar agora, né, que o Jornal Nacional vai fazer 50 anos, estão buscando gente das regionais de todos os estados para fazer lá, mas não adianta. A linha é a mesma, aquela mídia tendenciosa. Muito bem, vamos adiante então, falando de quem, hein, minha gente? Vamos falar de Centro Clínico Gaúcho, é o CCG, Centro Clínico Gaúcho, Planos de Saúde. O CCG está ficando cada vez maior para ficar cada vez mais perto de você. É um plano de saúde nosso, gaúcho, sede em Porto Alegre, maravilhoso, espetacular, da mais alta confiança, né? Para a pessoa física, para o corporativo. Ele tem um atendimento singular, tem um histórico, um currículo espetacular, o Centro Clínico Gaúcho, que é o CCG, espetacular. Centro Clínico Gaúcho, planos de saúde, contrate um plano. Telefone 5132 87 92 20 e o site centroclinicogaúcho.com.br. Então, te liga no VT que nós vamos rodar agora. Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários, em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante? Temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Então tá. Vamos adiante então, falando agora de quem? De Vinhos do Mundo, minha gente. Esse é espetacular também, com muitas ofertas, muitas promoções, Vinhos do Mundo, tá? É sensacional o que está fazendo Vinhos do Mundo. Agora, Dia dos Pais, tem uma promoção quentíssima, né? Como o inverno, que precisa de muito calor, um vinho, né? Nessa estação fria, é tudo de bom, né, minha gente? Um espumante maravilhoso, né? É sensacional. Economize com garantia de qualidade na maior loja de vinhos de Porto Alegre. São mais de 400 rótulos exclusivos para você viver o melhor do vinho. Passe em uma das lojas e confira. Temos 3 lojas de Vinhos do Mundo. Olha aqui, ó. Nós temos na avenida, vamos ver aí a primeira que roda aí. Essa aí é a Avenida Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta. Vamos para outra, que é Avenida Alípio César, 203, Boa Vista, esquina Nilo Peçanha. E essa é a da Getúlio Vargas, 1135, Avenida Getúlio Vargas, 1135, Menino Deus. Então, aí você tem o melhor atendimento, tem estacionamento e segurança, né? São lojas que têm segurança e estacionamento. Todos que atendem você ali, que recepcionam, sabem tudo de vinho, conhecem vinho na palma da mão. Então, toda a indicação, a informação, você vai colher ali. E mais uma degustaçãozinha, sempre que acontece por ali, né? Quando os clientes estão por ali, sempre tem um vinho em degustação, né? Com um queijinho, uma coisinha ou outra, um cremezinho, para você, então, fazer ali uma bela degustação nas lojas de Vinhos do Mundo. E também tem ambientes para fazer jantares harmonizados, tardes, né? de degustações, tem um amplo espaço, né, gourmet, também em todas as 3 lojas de Vinhos do Mundo. Por isso que eu digo mais uma vez, na Vinhos do Mundo você encontra os melhores vinhos e regiões com garantia de qualidade e economia. Passe em uma loja e confira nossas ofertas, tá? Então se liga que é um grande portfólio e com grandes ofertas. Vamos adiante ainda, dizendo que nós temos que falar que eu semana passada fui agente de trânsito da IPTC. Então foi um momento ímpar, né? Maravilhoso, foi um aprendizado para mim, um conhecimento muito profundo de tudo que eu vi, né? Exatamente nesta atividade com o pessoal da IPTC, né? Estavam lá, que me recepcionaram na sede da IPTC, o Fábio Bervang Juliano, que é diretor-presidente. Ele está assistindo agora e mandou um abraço para ti. Muito obrigado, não tenho uma olhadinha aqui. Fábio, forte abraço em toda a nossa equipe aí da IPTC. Então, o Rodrigo Tortorello, que é secretário extraordinário de Mobilidade Urbana. Nós temos aí o Marcelo Hansen, diretor técnico, Paulo Ramires, diretor de operações, o Aldo Borges, que é assessor de relações institucionais, que é o responsável pelo dia de agente da IPTC, e também estavam nos acompanhando os agentes, daí a fotografia, toda a nossa turma. Olha que bacana isso aí, ó. Só não está aparecendo aí a Andréia Silvas, né, a nossa produtora aqui, que não aparece nessa foto. Mas já está aí a Andréia, tá aí a Andréia também. Andréia. Eu já estou até diploma.
isso também nos ambientes da EPTC. É uma estrutura singular que tem, então tem os agentes também, o Denis, esses dois agentes que aparecem lá naquela foto, é o Denis e o Henrique. São espetaculares, diplomáticos, os dois rapazes, sensacional. Então foi um momento de grande aprendizado, estou eu aí. Não, eu não brinco em serviço. Multou muito, Silva. Não, olha aqui, ó, se a EPTC, eu vou dizer uma coisa aqui, eu sou extremamente honesto, por isso que eu não tenho tantas amizades, tantas simpatias em muitos ambientes, mas eu já fui um ácido crítico da EPTC e hoje eu retorno o outro lado. A EPTC, se fosse multar tudo que ela tem direito, todas as andanças que nós fizemos com os agentes, com dirigentes da EPTC, minha gente, talão não se fala mais, porque agora eles têm um tablet, o aplicativo, o aplicativo que vai multando. Mas olha aqui, ó, isso aí é um setor também da EPTC maravilhoso, que é onde eles fazem toda a sinalização, um equipamento de primeira grandeza, está aí, ó, o pessoal trabalhando, é uma equipe altamente qualificada, articulada, unida. Tá? O pessoal trabalha, se nota que o pessoal na EPTC trabalha com muita vontade, muita dedicação. Tá? É um ambiente muito interessante, sabe? Muito solidário. Né? O pessoal veste a camisa da EPTC. Olha, eu fiquei surpreso, honestamente, né? Porque eu não imaginava a dimensão da EPTC, os ambientes que eles têm de trabalhos. Né? Eu tenho aqui, ó, tem a Central de Controle de Monitoramento e Mobilidade, que é a sala das câmeras, aquela que nós já tínhamos visto antes. Tem mais ou menos... exatamente, aí. Tem mais ou menos 300 câmeras integradas com a Brigada Militar e Guarda Municipal, além dos rádios e computadores. É um negócio fantástico, né? Tudo que você enxerga das ações de trânsito, os ambientes, se estraga um carro, uma colisão, etc. e tal, está tudo monitorado para os primeiros, sejam socorros ou ações da EPTC. Aí nós encontramos aí, que é uma coisa que eu venho lutando para ver como é que vai acontecer, é uma árvore, né, um plátanos dentro da via. Isso aí não me ocorre agora, é na... Felipe de Oliveira, perfeito. Felipe de Oliveira, olha o tamanho desse plátanos, minha gente, ele está dentro da via. Então, eu vou entrar em contato com a SMAN, que é meio ambiente, para ver como é que fica essa situação. Não existe um lugar no mundo que se encontre uma árvore de nenhum porte. Não existe ambientalistas, meio ambiente ou qualquer coisa que diga que a árvore deve ficar no leito da rua. Imagina uma colisão, um acidente contra essa árvore. Quem é que responde pela responsabilidade? Então, isso foi uma das coisas que eu fui enfático com o pessoal da EPTC, eles entenderam também que essa árvore não está certa no leito da rua. Uma rua de alto tráfego, alto trânsito, então não está legal. Vamos ver que caminho a gente toma para solucionar isso aí. Estava também aqui, ó, são observados carros, né, com esses computadores todos, esse sistema todo de câmeras, ruas e avenidas, infrações, acidentes, pedestres, árvores caídas, semáforos, é tudo o trabalho que faz a EPTC. Olha aí, um carro distribuindo refrigerantes em cima da calçada e ainda na linha aí onde é para deficientes, né? Deficientes de visuais, etc. e tal. Então, tudo isso acontece se a EPTC for multar tudo que encontra, minha gente. Olha aqui, ó, daí sim diriam que era a indústria da multa. Ela é mínima, ela chega a ser bondosa porque não multa tudo, não dá tempo. É incrível que o pessoal abusa em cima de calçadas, vencendo semáforos, né? É todo tipo... Nós com a viatura da EPTC ao lado de carros, o pessoal ligando, telefonando, né? Vamos dizer assim, descaradamente, tá? Do lado da viatura da EPTC, não se dão conta, ficam bêbados pelo celular. É uma coisa fantástica. Assim mesmo, os agentes, né, notificaram alguns infratores, também nessa nossa jornada, que foi uma tarde que nós passamos com esse pessoal maravilhoso da EPTC. Eu quero cumprimentar o Fábio Bervang Juliano e também o Rodrigo Tortorello, o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, e o Fábio Bervang Juliano, que é o diretor-presidente da EPTC, por essa sintonia que se nota dentro da instituição, uma coisa que chama atenção, honestamente. Eu fico feliz por saber que nós temos uma instituição que atua desse jeito, com essa transparência. Não tem azulzinho atrás da árvore, isso aí, se existiu, foi coisa do passado. Esse novo tempo, essa nova filosofia da EPTC, não existe espaço para isso. Estamos aí, olha, eu dentro da viatura aí, ó, estamos aí com toda a nossa turma lá, né? O Aldo Borges, também quem é que estava mais? O Paulo Ramires e os agentes Denis e Henrique estavam conosco.
Então, nós estamos aí transitando pelas ruas da cidade e vendo a barbaridade de infrações que o pessoal comete. Então, minha gente, eu digo, se houvesse indústria da multa, eu não sei quantas multas aplicaria a IPTC por dia. Então, os cumprimentos para eles, as dependências todas de operações da IPTC, pessoal funcionando, trabalhando com toda a dedicação, profissionalismo, sabe, coleguismo, deixa a pessoa encantada. Eu sugiro para todos, porque a população é convidada para isso, não é só para jornalistas, a população pode se inscrever lá e que também vai ter esse direito de fazer isso aí, né? Por exemplo, quer ver mais? Tem mais assim, o GMSV, Gerência do Mobiliário e Sinalização Viária, conserto, confecção das placas de sinalização, lâmpadas e semáforos, aquele que nós vimos ainda há pouco ali, né? Aquela exposição de placas, de sinalizações, lá é o GMSV. Autuações e avisos, ó. Na Sebastião Leão, carro na calçada, no túnel da Conceição, sem farol baixo ligado, na rodoviária, carros estacionados em lugar absolutamente proibido, aí é lá no setor de GMSV. Né? Uso frequente de celulares, acidente na Protásio, 4 carros, né, em colisão, Avenida do Forte, carros em cima da calçada, sinalização para cegos, caminhão da Coca-Cola em cima, carga e descarga. É uma coisa fantástica que abusam, né, da legislação de trânsito. Média de 1,35 infrações a cada 6 horas. Pode isso, com esse volume de infrações que nós enxergamos e constatamos. Interessados em participar, agendar com o senhor Aldo Borges pelos telefones, né, para você fazer exatamente um dia de agente, a comunidade é convidada, você vai ser relacionado e vai ser convidado. Interessados em participar de um dia de agente, agendar com o senhor Aldo Borges pelos telefones 3289 4249, 3289 4249 ou 3289 4242. É muito fácil esse telefone, 3289 4242, 3289 4242. Você liga para lá, fala com o Aldo Borges, que também é um gentleman. Aliás, todos que recepcionam as pessoas lá na IPTC, na sede da instituição, são gente muito educada, sabe, fazem gentilezas, são extremamente diplomáticos, tá? Então, eu fiquei encantado. Meus parabéns a todos aqueles colaboradores da IPTC, os agentes, em qualquer posição que estejam atuando na IPTC, meus parabéns, meus cumprimentos, porque realmente surpreende para quem vai conhecer o outro lado da IPTC, o outro lado do agente, porque a gente só fala no agente que multou. Se vamos ver esse lado de trabalho da IPTC, todo mundo bota a viola no saco, porque não existe indústria de multa e esse pessoal é altamente qualificado, profissional e trabalhador. E consciente, tem bom senso, tá? Tem educação para o trânsito agora também. Nós temos mais essa aqui. Tem o Diego Marques também, que está fazendo um trabalho espetacular, que ele é o coordenador de educação da IPTC. Ele está fazendo em parceria com as concessionárias, né, com as revendas de motos, uma campanha junto aos motoqueiros, motociclistas, para evitar acidentes, mortes, etc. e tal. Reduzir esse número, que é fantástico, lamentavelmente, né? Chega a dar uma média de 2 acidentes por ano, pode ser fatal, morte, ou se machucar, fraturas, lesões, né, na média por ano, de cada um dos motoqueiros. É o número de acidentes e vítimas. Então, essa campanha que está fazendo o Diego Marques, que é coordenador de educação da IPTC, em parceria com as concessionárias, as revendas de motos, para reduzir o número de acidentes e também e vítimas, né? Vítimas, às vezes são vítimas fatais aí, evidentemente, do trânsito. Fala, Silvas, quero também parabenizar o trabalho do Fábio Berwanger, o presidente da IPTC, ele está nos assistindo. Parabéns pela tua competência, parabéns pela tua seriedade no teu trabalho. Muito admirável mesmo. E aqui ele acabou de escrever dizendo que diz para o Silvas que agradeço as palavras dele e que eu já estou sobre a árvore, já estou tomando as providências para a retirada. Ele já pediu ao secretário Ramiro. Então ele acabou de mandar agora esse aviso. Fábio, um abraço e mais uma vez, realmente, parabéns pelo teu trabalho dentro da IPTC. Tem mais, eu digo aqui para as pessoas que forem fazer esse agente por um dia, né? Um dia de agente, a gente recebemos um belo certificado, né? Dizendo o seguinte, ó, no caso aqui, José Silvas, ou André Zamansky Silvas, né? Participou do projeto Um Dia de Agente, que possibilita a vivência e o conhecimento
amplo dos diversos serviços prestados à sociedade na área de mobilidade urbana, com transparência nas aplicações da fiscalização por um trânsito mais seguro e qualificado para a população. Porto Alegre, 1º de agosto, foi o dia que nós fomos, Fábio Bervang Juliano, diretor-presidente da IPTC. Muito obrigado, Fábio. Para mim, uma grata surpresa como gestor de uma instituição tão importante como a IPTC, o Fábio Bervang, meus cumprimentos, porque realmente a coisa está funcionando a mil. E eu digo mais, no meu sentimento, é um novo tempo na gestão da IPTC. É uma nova filosofia, uma nova prática, né? Procurando uma sintonia com a comunidade. Eu estou inserido nisso aí, estou vestindo essa camisa de fazer com que a comunidade entenda a atividade dos agentes da IPTC. Eles trabalham em defesa da vida, né? E muitas vezes as pessoas acham que quando levam uma multa, né, ficam com raiva, ficam bravos, mas olha aqui, minha gente, quando ela é legal, não tem por que se ficar bravo. Essa é a função da IPTC. Fazer com que o pessoal ande dentro da legislação de trânsito, evidentemente, para salvar vidas, evitar colisões, machucar, enfim, ficar aí uma pessoa paraplégica, tetraplégica, enfim, tudo isso aí. Então, essa é a função da IPTC. Nós temos que olhar por outro foco, por outro ângulo, as ações da IPTC. É um conselho que eu dou. E se você tiver tempo, faça isso que eu estou dizendo. Fale lá com essa grande figura que é o nosso amigo o Aldo Borges, e ligue para ele, né, para o telefone 3289-4242 e faça isso que eu e a André fizemos. A André é a nossa produtora aqui, a André Silva, o 3289-4242. Marque com o Aldo Borges e vá fazer esse itinerário, esse giro com os agentes, com os dirigentes da IPTC, que vale a pena. É um grande aprendizado. Eu estou feliz que fiz isso. Uma vez eu fui convidado, não tive tempo, etc. e tal, fui de novo e graças a Deus que eu participei desse evento tão importante. Para minha visão foi espetacular, ver o outro lado, como é que funciona, né, toda a atividade dos agentes. Os cumprimentos a todos aqueles colaboradores da IPTC. Vamos adiante então. Professor Moacir, tem um comentário, alguma coisa? Vamos em frente. Olha, tem um detalhe que eu gostaria de fazer uma ligação. Estavas falando há pouco, indústria da multa, quando o cara é multado é diferente. Houve uma pesquisa, uma ocasião no Rio de Janeiro, quando começaram a multar pessoas que jogavam papel no chão. E aí alguns agentes da imprensa entrevistaram muita gente, todo mundo era a favor daquela multa. Até que um daqueles que era a favor, num momento diferente, foi pego jogando papel de bala no chão. Aí qual foi a resposta? Vai prender bandido, que tem um papelzinho de bala? Porque quando dói no próprio interesse, a pessoa muda de opinião. Mas o que eu queria falar a respeito disso, e de padrões de medida, nós sempre temos que medir pessoas, atos, etc., no sentido de fazer um julgamento da atividade a que as pessoas se propõem. Aí há um detalhe. O que é medir? É comparar uma grandeza com outra da mesma natureza tomada por unidade. Então eu posso dizer que 10 centímetros é uma medida maior que 1 centímetro, mas eu não posso dizer que 10 centímetros é maior ou menor do que 1 litro. E aí, muitas vezes, as pessoas confundem um padrão de medida que se tem que ter com aquela história de que um erro não justifica outro que é mais do que absolutamente correto. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Nós agora estamos com uma nova mania. Pessoas que se dizem eleitoras do Bolsonaro, etc., ficam criticando cada fala do presidente da República como se fosse uma verdadeira tragédia. O ministro Celso de Mello, hoje, num voto longo, prolongado e chato como de habitude, como de hábito, Maria Francesa agora como de habitude, então, como de hábito, dizendo do perigo da reedição daquela medida. O Bolsonaro pediu desculpa, disse que errou e ponto final. Então, o que acontece é o seguinte, nós às vezes não nos damos conta, há muita gente que votou no poste, que votou na esquerda, que está encabulada de dizer o tal era o tamanho da roubalheira, e agora começa a botar defeito, é uma picuinhazinha aqui, é outra ali, e com isso nós vamos pouco a pouco, sem notar, desqualificando o governo. Nós começamos a dar uma de intelectualoide, a querer pegar cada palavra, o sentido, não podia ter dito isso, eu não votei pelo que ele disse, eu votei pelo que ele pensa, eu votei num projeto. E como medir é comparar, no momento em que eu digo que o Bolsonaro é muito infeliz em alguns dizeres, eu tenho que me lembrar da estocadora de vento. Eu estou comparando uma grandeza com outra, presidente com presidente. Eu tenho que compará-lo com outro que se urinava em público, que é bêbado, ladrão, condenado. Então não posso
posso ficar falando mal dele sem ter um padrão de comparação. Exatamente. E em relação a esses padrões lamentáveis que nós tivemos, ele vai muito bem, obrigado, e tem que continuar aí da mesma maneira, tendo coragem de tomar atitudes. Eu não votei nele como um perfeccionista do vernáculo. Aliás, se fosse assim, o Lula não poderia ser eleito nem auxiliar de guarda de distrito, nem coisa nenhuma. Então, é toda uma campanha, às vezes a gente não nota e entra nessa embarcação furada. Ah, mas ele não podia ter dito isso, não podia ter dito aquilo. Vamos ver os projetos. Já mandou 40, aprovaram só 3. Há todo um inconformismo imenso da esquerda com a qual nós não podemos nos iludir. O que eles querem é buscar novamente o poder. Aliás, falando em buscar novamente o poder, e alguns detalhes de desilusões e tristezas, eu tenho um padre que é muito amigo meu e leva muito a sério, como todo padre deveria levar as questões religiosas, e ele está praticamente entrando em depressão, porque há muitos meses não vê a Manuela e o Haddad comungando e rezando em conjunto para nós. Está deprimido, padre. Todos estão achando muito estranho. Perdeu 2 devotos extremados. Mas é que assim, ó, o que a gente percebe, né? Eu que estou sempre conectada, vendo as notícias e buscando resultados. E a gente traz muita informação aqui para o programa, porque, graças a Deus, no nosso programa Atividade nos dá liberdade de falarmos, de criticarmos, de nos expormos. Então, isso é muito bom. Mas o que a gente percebe? Assim, é claro que o governo Bolsonaro está tendo algumas falhas. É óbvio, como qualquer outro governo. O PT não ficou 12 anos no poder, cheio de problema, né? Então, assim, um governo que está começando, eu acho que assim... Só que o que acontece? A grande mídia, eles mostram apenas o que é conveniente, o que dá ibope, o que vai botar o povo na rua para reclamar, não sei o que, não sei das quantas. Agora, todas as coisas que estão acontecendo dentro do novo governo, e tem muita coisa boa acontecendo, a gente tem que catar. Então, muitas vezes a gente traz informações aqui para o programa e eu sempre comento, gente, olha, eu fuçando num site de notícias, achei isso aqui, fui atrás para ver se era verdade, e informações excelentes, porque está todo mundo trabalhando, mas é aquela história, pegamos um país destruído. O Bolsonaro tem muita coisa que está pecando, sim, tem, mas tem muita coisa que está acontecendo que não aconteceu nos últimos 12 anos, eu acho que isso é importante. Exato. Então, assim, eu não concordo com tudo, obviamente que não, mas eu quero dar esse voto de confiança, sabe? Eu acho que a gente precisa disso. Eu acho que o país todo precisa de voto de confiança. Porque veja bem o seguinte aqui, o Bolsonaro, ao contrário de outros governos, nos últimos 16 anos, está tendo uma oposição feroz, cruel, totalmente parcial. Constante, né? Constante. A crueldade, a forma de agressividade. Então, ele tá na situação de que ele tem que reconstruir o país, em primeiro lugar. E isso demora tempo, né? Isso é uma coisa que vai demorar. A sensação que dá, como o professor tinha comentado, a sensação que dá é que existe essa esquerda, ela está querendo destruir, e não só pessoas da esquerda, muitas pessoas da direita também estão criticando e condenando as atitudes do presidente, mas é de uma forma que não quer cooperar ou ajudar. Por quê? Porque como estava, era inaceitável, era um ladrão, que foi provado, tanto que está preso, um ladrão roubando bilhões e fazendo a carinha de santinho querido que ajuda os pobres. Essa era a máscara que ele usava. Então, descobre-se então, através da Lava Jato, de que ele era um ladrão número 1, babá os 40 ladrões. Ele era o top da pessoa mais mau caráter do Brasil. O que acontece depois? Entra o Jair Bolsonaro. Ele fala muito? Fala muito. Fala coisas às vezes que não deve, fala coisas que não são... que não devem sair da boca de um presidente da República, sim, fala.
Mas em contrapartida, existe toda uma equipe que ele colocou no governo e uma intenção de que as coisas deem certo. Então, quer dizer, a gente tem que também colocar na balança. Tu preferia o quê? O governo anterior, uma esquerda que destruiu, literalmente destruiu, afundou a imagem, afundou a economia do nosso país? Ou tu queres um presidente que fala coisas que não deve, mas está fazendo alguma coisa? A criminalidade diminuiu de janeiro para cá. Existem números que demonstram que o governo está indo para frente, mesmo que seja a passos lentos, até porque nós temos 7 meses só de governo. 7 meses com a tu não pode fazer da Previdência. Olha o que é o nosso ministro da Economia, o que é o Paulo Guedes, a cabeça dessa pessoa. Então, aí ficar abrindo a boca, mesmo as pessoas de direita, eu escuto muita gente de direita dizendo, eu votei, mas ele é um absurdo, ele não tem competência. Concordo que determinadas atitudes dele não cabem ao presidente, mas a gente não pode ficar batendo só nessa tecla. Ele não pode fazer errado. Ele está fazendo 10% que o Lula fez, né? Pessoal, olha aqui, Sucos Petri, a sua sede pede melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Hoje, em função das meninas aqui, da Simone e da Micheline, Sucos Petri, suco de uva. A Simone gosta de uva. Gosta de uva? Não, eu gosto de laranja. Eu só falei para que... Auxiliadora Predial, o slogan aqui da Auxiliadora é simplificar a sua vida, é o nosso melhor objetivo. Auxiliadora Predial, 3216-6100. Aspecir Previdência é uma instituição privada complementar, aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. E o Centro de Integração Empresa-Escola, pessoal, cumprindo o seu papel social com milhares de usuários beneficiados. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul atua como agente de promoção do desenvolvimento social, respeitando as diferenças e fornecendo meios para a inclusão seja conquistada com dignidade e qualidade, sobretudo pelos jovens que se armam, se preparam, se qualificam para o mercado de trabalho. Vamos à mensagem do Centro de Integração Empresa-Escola. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Delícia. Muito bem, pessoal, aqui 20 minutos para as 8 horas. Tintim. Às 20 horas tem jogo do Grêmio com a Chapecoense aqui na Arena em Porto Alegre. A temperatura neste momento aqui na zona norte de Porto Alegre, 16 graus. E o Grêmio vai ganhar, sim? E a umidade relativa do ar, 61%, mas nós vamos golear. Hoje desculpa, nós vamos golear hoje, tá? Olha aqui, ó. O pessoal que vai assistir o jogo do Grêmio, quem vai assistir em casa, por favor, passe no Zafari agora, compra aquele vinhozinho, aquele queijinho, aquele salame, e faça como o Bernardone, que vai dar uma secada, né? Com o seu vinho suave, que vai comprar lá no Zafari. Já comprou lá no Zafari, Bernardone? Está assistindo em casa, Bernardone está assistindo. Um grande abraço, Bernardone. Não seca muito, hein? Não, olha só. Vamos ter que fazer um comentário do Claro que Zafari. O Zafari Bourbon está cometendo um crime lá dentro. Porque eles andam fazendo umas promoções, uns vinhos maravilhosos, que a gente não consegue sair de lá sem um vinho. A minha casa está com estoque de vinho já. Mas todo dia está tendo promoção de vinhos. Aproveita, assim, olha, pessoal, aproveitem, vão no Zafari. E dá vinho de presente para quem está de aniversário nessa semana. Não, vai. Hoje, amanhã. Vinhos ótimos. Assim, nós temos uma pessoa que está de aniversário essa semana. Nós temos parabéns aqui na atividade. Mas vamos ver então essa mensagem do nosso supermercado Zafari, que é hoje também em São Paulo, lá no Allianz Parque, perto do Palmeiras ali, um supermercado com muita qualidade e despertando a atenção não só de paulistas, mas também dos gaúchos que moram lá. Vamos ver a mensagem do supermercado Zafari.
Olha que o pessoal tá alegre aqui. Tá chegando o jogo do Grêmio, né? As coloradas aqui Não, não é é por isso? isso. É porque o suco Petri é muito bom. O suco Petri, ele é maravilhoso, a gente tá brindando aqui no ar. Ô, chefe, viu que virou isso aqui quando tu saiu? Não, gente, Olha aqui, ó. mas é que Casa da mãe assim, Joana. ó, não, mas o legal é que nós, os produtos que são feitos propagandas nesse programa, todos a gente consome Zafra. A gente vai no Barranco, a gente vai no Zafra, a gente vai na Cobase. Tony Blair consome lá a na gente Cobase. toma suco Petri. Cobase. Tudo a gente vai. Olina quando precisa. Não, Olina. O Bernardoni deve estar consumindo. Mas sabe que isso é Bernardoni. interessante porque os anunciantes aqui no programa, né, esses dias a gente estava até comentando aqui fora do ar, né, que a gente consome tudo que anuncia aqui no programa, mas isso é bom, porque nós somos pessoas exigentes assim, nos produtos que a gente consome, né, mostra Nós que o programa selecionamos Atividade- os produtos. Exatamente, o Ou programa seja, Atividade só tem os melhores. nós fazemos anunciantes. publicidade daquilo que nós também experimentamos. não é isso? Exatamente. Veja bem aqui, o melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Aí, ó. vontade. Sabe onde é que é? Claro que o barranquinho, ambientes climatizados, estacionamento e manobrista. Professor Moacir, alguma novidade hoje? Não, só complementando o que Sim. eu estava falando antes, nesses detalhes de pensar coisas negativas do governo, atualmente, quando alguém de direita, seja lá de onde for, me fala numa impropriedade verbal suposta, às vezes, do Bolsonaro, eu falo que a gasolina baixou, eu falo que a Petrobras se recuperou, etc. Tem que dar valor àquelas coisas que valem mesmo. Senão, eu estou fornecendo arma para os inimigos da família, da boa sociedade, da boa convivência, os inimigos da pátria que acabaram com ela. Você sabe que quando acabou a União Soviética, eu li um livro sobre o Mikhail Gorbachev, e a grande dificuldade, que é o que nós estamos sofrendo aqui, porque nós somos um país socialista. Sim. Para a Rússia, para a União Soviética sair do socialismo, a grande dificuldade foi mostrar que a população russa, como a nossa, estava sendo pobre, mas igualitária. Então a população russa era pobre, mas eram todos iguais. Então tu tirar das pessoas essa questão de tem que aceitar que tem que ser pobre e o Estado rico, a nomenclatura, como é aquele cara que manda no país, eram ricos bilionários, como aconteceu no Brasil. O Lula é rico, bilionário, os caras do Lula são tudo ricos e bilionários, nós éramos cada vez mais pobres. Então, tu romper com isso aí é complicado, né, professor? Sim, os peixes que ficam muito tempo em cativeiro, quando soltos no mar, eles não sabem mais se alimentar corretamente. Então, ali havia um Estado paternalista que tratava muito mal os seus filhos para que os pais, os da nomenclatura, vivessem ricamente e as pessoas se acostumaram com aquela dependência. Porque todos nós nascemos dependentes, mas a ideia é se tornar independente um dia. E os maus, eles querem a dependência, eles querem a prisão do sujeito. Eu tenho que depender de alguma coisa. Então é exatamente aquele processo. Ele jamais me ensina a pescar, ele me ensina a agradecer pelo peixe recebido de graça. Pela miséria que ele nos dá. Pela miséria. É como se nós fôssemos, eu comparo sempre, como se nós fôssemos uns filhotinhos de águia sequestrados por galinhas malvadas. E as galinhas diriam para nós, águias, não voa porque tu não podes, não faz ninho à beira do abismo porque tu não sabes voar, não vai procurar a tua casa. Agradece a bolsa milho velho que o fazendeiro te dá todo fim do dia e vota nele. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Portugal. Aliás, tem uma amiga nossa, certamente vai para Portugal nos próximos dias, e eu já vou fazer uma encomenda, viu, doutora Michelin? Minha filha esteve lá e trouxe aquele pastel de nata. Bah. Então, na próxima viagem, a senhora chega aqui, antes de entrar aqui na bancada, eu vou pedir licença para o professor Tu sabes que eu vou te dizer uma trazer coisa? um pastel de nata. Tem lá? Não, eu sempre compro, eu tenho o hábito de comprar pastel de nata no free shop do aeroporto de Lisboa. Tu acreditas que dessa vez não tinha? Porque a minha filha passou lá e levou tudo. Ah, tua filha passou lá e não tinha. Ela comprou um monte. Eu comi, adorei. Não, é muito bom. Bom, certificado de bagagem para Portugal. Vamos tudo para lá. Então, vamos tudo para lá. A pessoa quer se mudar, a pessoa quer se mudar para Portugal e então contrata uma empresa de mudança e coloca seus bens, né, para a empresa, vai para o container, vai de navio, 30 dias chega em Portugal. Até aí, tudo bem. Acontece que a lei portuguesa exige determinados documentos importantíssimos, entre eles o certificado de bagagem, que é um documento emitido pelo consulado português aqui em Porto Alegre, quem está nessa região, que tem que ser apresentado lá
quando entra a mudança do Brasil para Portugal, lá na alfândega. É uma exigência da lei portuguesa, da imigração portuguesa. O que acontece? Esse certificado, ele precisa declarar algumas informações importantes da pessoa que está indo morar em Portugal. Mas são detalhes muito específicos e não é muito fácil o consulado, o que eu quero dizer? Às vezes o consulado de São Paulo, ele emite um certificado de bagagem que vai ser diferente do consulado de Porto Alegre, por exemplo. Então, tem que ter muito cuidado aonde? Na contratação da empresa de mudança, porque é ela que vai dizer, eu preciso destes documentos, A, B, C, D, blá, 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 porque é a empresa de mudança que está responsável em mandar esses documentos para Portugal, e quando chega o container com a mudança, ele vai ser apresentado esses documentos. Então, é muito importante a escolha dessa empresa de mudança, porque esse certificado, ele é um documento muito importante, ele tem que declarar informações muito precisas de acordo com a lei portuguesa. É óbvio, como é o próprio consulado português que vai emitir, é a lei portuguesa, né? Então, cuidado na contratação da empresa de mudança para essa emissão desse certificado de bagagem. Muito bem. Aqui, ó, Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde 1971. Vidros temperados, laminados, duplos, termoacústicos, enfim, toda a qualidade, quantidade, diversidade de vidros você encontra em Vidrobox 3302-4343. E com 32 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais aqui no Brasil, com 70 lojas espalhadas por todo o país e agora 4 lojas aqui em Porto Alegre. O seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e de aproximação ainda mais entre as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a sua família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Aliás, o Tony Blair, olha aí, ó, as imagens da Cobasi, né? O Tony Blair, ele vai em Canoas, né, o Tony Blair? Tony Blair vai no Parque Shopping em Canoas. É? Que legal. O que ele come, o que ele come lá de... O que tu dá para ele comer? Ele come uma ração golden de frango, porque ele teve uma infecção urinária uma vez, então ele só Cheio de come frescura, essa então. ração. Cheio de frescura, Claro, o Tony tem Blair. que cuidar do Bom, mas o Tony Blair é o primeiro-ministro, né? Tem que cuidar, né, dona eu Margaret? adoro. Não é Margaret Thatcher? Tem que cuidar Ele dele, é né? nobre, ele é Tá nobre. certo. Ele Nobreza, pedigree, nobreza. meu Sangue pedigree. azul. Aliás, azul, né? Azul tem que ser diferenciado mesmo. Ai, começou. Professor Moacir, aí, Moacir. Do sangue azul agora? Pode Não. ser? Não tenho grande conhecimento a respeito disso. Mas agora está mais ou menos na moda uma coisa que a gente falava aqui há mais de 10 anos, pelo menos, que é a chamada conexão entre a ciência e a espiritualidade, que antes parecia existir uma briga feroz, porque havia radicalismos de parte a parte, e hoje está havendo um encontro, desde o pensamento de Einstein e muitos cientistas pensando nesse sentido, e até agora um cientista brasileiro, que sempre esteve em cima do muro, resolveu finalmente dizer alguma coisa sobre o assunto, ganhou um prêmio internacional, porque é lá da área de Rio São Paulo, as coisas ficam mais fáceis. E hoje eu estava ouvindo alguns comentários a respeito do assunto, mas lamentavelmente um grupo sem preparo para fazer esse tipo de comentário, e começar naquela história, Deus existe, Deus não existe, até que um achou a chave final do problema e disse, os cientistas estão dizendo que não se consegue provar que Deus não existe. Por favor, os cientistas não estão dizendo nada disso, porque a prova do não existir não existe. É a negação em si mesma. Eu só posso provar existência. Não existe como provar inexistência. O máximo que eu posso nesse sentido é dizer, até hoje não vi nenhum automóvel, então suspeito que o tal automóvel desse não exista. Mas não há como provar inexistência. Aliás, no grau da filosofia da ciência, não existe decidibilidade, ou seja, verdadeiro ou falso, como lá na lógica de predicados de primeira ordem. Não há o verdadeiro ou falso, há o mais ou menos plausível, há o mais ou menos lógico. E essa é a ideia de Deus, como uma lei subjacente à natureza, a ideia do Deus de Spinoza, que era aceita exatamente por Einstein, e hoje é pensada por muitos cientistas.
Não aquele cidadão que é meu guarda-costas particular e está aí para brigar com quem eu brigo, etc., ou satisfazer as minhas vontades. Não, mas uma grande lei natural. E, neste sentido, nós vamos adquirindo um pouco mais de otimismo, de vivência na natureza, o que faz muito bem para o ser humano. O Papa já disse a uma comunidade muito pobre no Rio de Janeiro, o Papa Francisco, não permitam que eles roubem a esperança. Então, nós temos que cultivar a esperança. E outra coisa muito importante que a física diz, contra esses arautos do pessimismo, que vive dizendo que tudo vai dar errado porque eles querem, a expectativa do fato cria o fato. Muito bem, aqui é o Cindy Lojas Porto Alegre, trabalha para representar, fortalecer e transformar o comércio, ajudando cerca de 18 mil lojistas a vencer novos desafios dia após dia. Cindy Lojas Porto Alegre. E o Fly Studios da Ipiranga 8339, um empreendimento da Algair Engenharia. Possui acabamento diferenciado em todos os sentidos. Bicicletário, salão de festas e coworking, espaço fitness, lavanderia e horta urbana são seus principais diferenciais. Paredes, pisos, esquadrias, portas e tubulações com tratamento acústico, proporcionando um maior conforto e tranquilidade aos moradores. Últimas oportunidades para fazer parte da família Fly. Está chegando a hora, né, da entrega da obra completa. Aproveite e entre em contato com sua imobiliária de confiança. Ou ligue para o 51, né, o de Porto Alegre, prefixo 33 39 12 50. Você vai se encantar com esses diferenciais que a Algair Engenharia traz para todos nós. Realmente uma obra que nos orgulha muito pela qualidade, pelo avanço, né, pela visão toda que traz de modernidade esse empreendimento da Algair Engenharia. Bom, muito bem. Está aí algumas imagens, né, da Algair Engenharia. Realmente nós visitamos lá, é algo espetacular. Ali no Ipiranga, um lugar que está de grande desenvolvimento também, né? Com todas as facilidades de transporte, rapidez de chegar lá. Um local realmente muito apropriado, muito distinto ali para quem for para o Fly. Simone. Silvio, eu quero mandar um abraço para um amigo querido lá do Rio de Janeiro, Nilton Golec, que é um economista, perito como eu, que está nos assistindo aqui via internet. Um beijo. Grande abraço, Nilton. colega. Sim, o Silvio é economista também. E o Nilton, ele é um profissional bastante diferenciado, ele é um cara que ele está sempre trazendo para a mídia os temas da perícia. E hoje até saiu um vídeo dele que eu não assisti ainda, mas ele já me mandou pelo WhatsApp aqui o link falando sobre as armadilhas que os bancos estão fazendo para os saques do FGTS, né? Porque já está todo mundo desesperado atrás do dinheirinho do pessoal. Então, Nilton, eu vou assistir teu vídeo daqui a pouco. Muito obrigada por estar nos assistindo, nos prestigiando aqui. É uma honra para nós. Muito bem. Olha aqui, a formação e informação. Alguma coisa mais? Não, eu queria pegar um gancho para falar um pouquinho da Expo Inter. Tá, pode ser daqui a pouquinho, depois do comercial aqui, que a Expo Inter começa agora dia 24, né? E vai até o dia 1º. Realmente é um empreendimento muito importante. E sobre a questão hoje que aconteceu, né? O dólar quase chegou a R$4, tudo em função da briga lá do Trump com a China. Mas enfim, um assunto que depois a gente vamos conversar também antes de terminar o programa. Acho que dá tempo, faltam 5 minutos para as 20 horas. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina. Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional e internacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Aqui, ó, não perca o seu sono. Sobretudo agora, né, que está frio, aconchego em casa, quentinho, está para dormir bem, para o outro dia estar em forma para trabalhar, porque temos que trabalhar. E então você busque o Banrisul. O Banrisul não faz você perder o seu sono, mas ele realiza, olha lá, realiza os seus sonhos. Acompanhe a mensagem do nosso Banrisul. Faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho?
Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem, daqui a pouquinho está começando aqui na Arena o grande jogo Grêmio com o Chapecoense, que está polarizando as atenções do mundo. Inclusive vai ser transmitido para a China. Com quem? Grêmio Chapecoense. Quem? É um canal chinês que vai transmitir o jogo. Só o canal chinês. Não é Paraguai, né? Não é Paraguai, né? É Silvio, Paraguai. agora é 3-1, tá ferrado, Silvio. Não, a questão não é de quantidade, é saber o que tem de qualidade. Nós empatamos, então, tá? O esporte já foi, agora passa Então, deixa eu a só falar um pouquinho aqui. Calma, guria. Calma, Eu quero guria. falar também. Só terminar aqui o nosso comercial. Sabe como é que esse programa aqui tem que subsistir? Então, ele precisa dos nossos anunciantes. Que tu falaste muito bem, né? Que são anunciantes de qualidade que anunciam aqui no programa há 26 anos. O programa que está há 26 anos no ar, ele tem, naturalmente, uma história toda por trás dele de qualidade, de competência, de honestidade e, sobretudo, de estar sempre atinado, né, com os assuntos que nós trazemos aqui com vocês, né, que são os nossos comentaristas. Eu também me incluo aqui, porque eu estou aqui hoje, mas eu sou comentarista do programa. O Hotel Plaza São Rafael, localizado no centro histórico da cidade, com acesso fácil ao aeroporto Salgado Filho, sempre inovando para melhor receber você. Aliás, o Plaza São Rafael, eu frequento desde a década de 70, professor Moacir, quando ele era, e ainda continua, mas o grande centro, grande hotel de Porto Alegre. E ali as grandes delegações de futebol, os grandes artistas, presidentes nacionais e internacionais vinham e se hospedavam no Plaza São Rafael. E ele também foi fonte de muitos negócios que vieram para cá, foram tratados no Plaza São Rafael, e acabaram sendo concretizados e ajudaram o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E ainda continua essa questão do Plaza São Rafael, Simone Magalhães. Então, eu quero comentar um pouquinho. Semana passada nós tivemos a honra de ter Paulo Guedes aqui no Rio Grande do Sul, né? Fez uma palestra brilhantíssima lá na Fevale. E dentre todos os assuntos, né, ele comunica muito bem, uma linguagem assim que é para qualquer pessoa, né? Porque geralmente os economistas são um pouco antipáticos, né? Eu sou economista, posso falar, gostam de falar jargões que são difíceis para entendimento do público em geral, mas o Paulo Guedes ele tem uma linguagem muito fácil. E um dos pontos que me chamou muita atenção na palestra dele foi ele falando da vontade que ele tem de privatizar todas as estatais brasileiras. Como ele mesmo falou assim, poder não é querer, não é poder, né? Mas é uma vontade que eu tenho, porque quando eu analiso os números, a conta para pagar do nosso país, a parcela de folha de pagamento e aposentados do setor público, ela é tamanha que isso daria para fazer um Brasil muito diferente. Então, assim, muita gente fica batalhando, né, para que não haja privatização, para que se mantenham as empresas. Eu sou muito a favor das privatizações, eu acho que a empresa ela fica mais produtiva quando ela vai para a iniciativa privada. Os funcionários públicos, que forem pessoas de boa formação, de boa produtividade, não tem por que serem demitidos. Está aí a CE, quando foi privatizada, tem pessoas trabalhando na RGE até hoje, que eram ex-funcionários da CE. Então, é interessante a gente, porque começam a vir números, né, que nem a gente já tinha visto. Hoje, o país ele é sócio de 100 e poucas empresas. Nós temos centenas de estatais, 111, se eu não me engano é o número. E mais um tanto de empresas que o país é sócio, incluindo empresas já falidas. Então, assim, é tão importante que a gente assimile esses números e possa apoiar, né? Porque nem ele disse, a reforma da Previdência não saiu exatamente como eu gostaria. Eu gostaria de privatizar todas as estatais, eu sei que isso é muito difícil, mas eu vou trabalhar para fazer o máximo possível, porque toda essa receita que o nosso país tem não pode ir só para pagamento de salários. Eu achei muito interessante a posição dele, principalmente nesse... E tipo assim, sem medo, sem qualquer problema de falar, né? Porque eu acho que tem que ser falado, tem que ter transparência, porque o brasileiro ele precisa conhecer essas informações. Eu fiquei pensando, nossa, 111 estatais federais, né?
a quantidade de dinheiro que vai para isso, mas o que Dá 435 estatais, incluindo estados, municípios e federal. Pois é, aí eu fico pensando assim, ó, e qual o resultado que essas empresas trazem para nós? Teve um dia que nós estávamos aqui no programa com o pessoal, com o presidente do Sicredi, e tipo assim, a gente olha o Sicredi mais ou menos como uma caixa federal, né? Porque é uma cooperativa, né, que não visa lucro, o lucro que eles têm, eles trazem para os cooperados. A Caixa também deveria ser. A Caixa está sempre no top 5 dos bancos mais rentáveis, das empresas mais rentáveis desse país. Então, assim, eu acho que o fato do Paulo Guedes estar colocando essa vontade de privatizar, eu acho que isso é muito importante. Os imóveis que o Estado tem, isso eles vão conseguir fazer. Eles até estão revendo, porque fizeram uma avaliação, né, do preço dos imóveis, e eles dizem, não, isso aí está subestimado. Eu quero uma nova avaliação, porque nós vamos conseguir ter uma receita muito alta com imóveis obsoletos, que não são usados. Daí tu tem um imóvel, mas tu aluga outro. Mais ou menos é assim que a coisa funciona. Aliás, o Roberto Campos tinha um livro, vários livros ele teve aqui que eu li, e um deles ele dissecava só a Constituição de 88. E dizia, enquanto o Brasil não fizer uma reforma nessa Constituição, tu não pode demitir funcionário, tu tem que aumentar salários dos funcionários todo mês que tem inflação, ou tem ou não tenha. Então o Brasil é ingovernável, ele já dizia isso há muitos anos, há 3 décadas. Entendeu? Então o país tem que fazer essa reforma constitucional, não tem como, né, professor, ter só direitos na Constituição, Sim. quando o país não suporta isso. Sim, e esse detalhe, né, que foi muito bem levantado aqui, não é possível que nós fiquemos insistindo em empresas que dão prejuízo. Porque esse prejuízo é nosso, no fundo, é do contribuinte. Que pagamos, Então, o Estado tem que cuidar o quê? Saúde, educação, segurança, se mete num monte de outras coisas. E, infelizmente, nos últimos anos, do Fernando Henrique para cá, as estatais que eram funcionavam razoavelmente, viraram simplesmente cabide de emprego, cabide para cupincha, que nem vai lá. E a gente fica pagando tudo isso, e com isso o Estado, péssimo gestor, não sabe fazer lucro de nada, termina não cuidando das suas obrigações principais, educação, saúde, segurança, que nós não temos. E aí tu cria uma pleiade de parasitas sociais. Parasitas. E esse é o nosso problema, né, Micheline? Concordo com o que todos comentaram, mas eu queria pegar um gancho anterior ao que o professor Moacir havia comentado sobre a espiritualidade e a física quântica. Queria dizer que os livros do professor Moacir são excepcionais e explicam com uma clareza incrível, explica a espiritualidade através da física quântica. Ele tem quantos livros, professor? Uns 17. 17 livros. Número de sorte, 17. E também indicar a História de Deus, que é um documentário do Morgan Freeman, que está na Netflix e é muito interessante também, e fala também disso, o professor tinha comentado agora sobre a existência ou não de Deus, né? E esse documentário, então, pega bem esse tema, é bem interessante, eu já assisti, está na Netflix, Muito bem, olha aqui, ó, o governo acaba de anunciar, o governo Bolsonaro, a indicação de um militar para presidir o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aquele rolo todo lá que dá da devastação da Amazônia e tal, porque, na verdade, aqueles dados eram dados de 2015 a 2017. Não era do tempo. Então, o pessoal usa até isso, a má informação, e a imprensa cai nessas coisas, quer dizer, não, má intenção, não cai. Má intenção. Eles fazem exatamente por intenção. Demonstrar que o Bolsonaro é responsável por 13 milhões de desempregados, pela violência no país, pelo desmatamento da Amazônia, pela desconstrução da nossa esperança, pela desconstrução desse país, tudo é Bolsonaro. Aquela quadrilha ladrona que ficou aí 16 anos roubando esse país, não tem problema nenhum. Até o cara está preso, o líder, o maior ladrão do mundo está preso, que era o comandante da quadrilha. Para ele está tudo bem. Então, é uma coisa muito lamentável. Amanhã, só para complementar, amanhã a Câmara dos Deputados reinicia e deverá, quem sabe, estão tentando aí votar o segundo turno da reforma da Previdência Social. Eu não acredito amanhã. Os caras estão voltando agora e tal, não acredito que haja o quórum para isso. De qualquer maneira, essa semana, a esperança é essa, Simone.
A reforma da falou, Previdência. ele olhou para mim e falou para Simone. Não, eu só queria comentar o seguinte, o ministro do Meio Ambiente explicou muito bem, estava junto o general Heleno e o Bolsonaro, e eles explicaram durante essa semana muito bem sobre o desmatamento, que toda a informação, tudo que saiu na imprensa era realmente anterior às imagens de satélite da Amazônia, era anterior ao início do governo Bolsonaro. Então, mas a explanação do ministro foi muito interessante, muito clara, tanto para nós, a sociedade, quanto para os jornalistas. O que eu fico pasmo de ver, amanhã o Supremo volta a trabalhar também e vai fazer as suas pataquadas. Nós sabemos que o Supremo quer acabar com a Lava Jato. Já mostrou isso, o senhor presidente já disse que vai fazer isso. E eu pergunto o seguinte, onde é que estão aqueles organismos internacionais aparelhados pela esquerda, a ONU, Instituto daquele, Instituto daquele outro e tal, que qualquer coisa que o Bolsonaro faz vem aqui, não, porque não pode, não sei o quê, porque o Instituto, a ONU e não sei o quê. Onde é que eles estão? O maior perigo para a democracia brasileira chama-se Supremo Tribunal Federal, porque eles ainda têm o poder de decidir. Inclusive, eles têm o poder de impedir o presidente da República de privatizar a empresa, de demitir funcionário. Quer dizer, só num país, é folclórico isso no Brasil, professor, é folclórico. O Brasil está completamente engessado, a sociedade não consegue progredir, o governo não consegue governar por causa disso. E naquele voto do Celso de Mello, ele falava que o Bolsonaro havia repetido a medida provisória, que isso era um perigo para a democracia, porque, segundo ele, o grande perigo para a democracia é um poder se imiscuir na área do outro. Mas é exatamente o que eles estão fazendo quando se nomeiam comissão de inquérito, de investigação, de prisão, querem afastar a gente do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, porque ousaram investigar algumas pessoas que não podem ser investigadas. E nós estamos vendo uma verdadeira ditadura nesse sentido. Da toga. Porque exatamente o que ele disse que era uma ameaça à democracia é o que eles estão fazendo. Não é nada diferente. Lembra o grande xerife americano, Wyatt Earp. Era juiz, júri, delegado, executor numa só pessoa. Mas eles querem mostrar que um tem mais poder que o outro. O Supremo como o Judiciário, o Presidente e o Executivo, eles só querem mostrar isso. Eu tenho mais poder que tu. Então, através das minhas decisões, das minhas falas, dos meus comentários, eu vou me mostrar mais forte do que tu. Só que não adianta um ser mais forte do que o outro. Os três poderes têm que ter o mesmo poder. Cada um com a sua competência. E tem gente aí que vai lá e fica tirando foto com os caras do Supremo Tribunal Federal. Meu Deus, sobrou de novo. Vai lá, se abraça com os caras. Não, ô Silvio, tem que explicar. Eu estava em Coimbra, num seminário de Direito, Brasil e Portugal, e os ministros, alguns ministros do Supremo estavam presentes também. O que aconteceu? Eu fui conversar com eles, achei-os muito atenciosos, conversamos, e segundo o Silvio, eles quiseram tirar foto comigo. Para recuperar a imagem deles, claro. Para recuperar a imagem deles. Não devia dar palco para eles. Não deveria ter dado, não. Essa é a crítica que estamos fazendo para ti. Não devia dar mole para esses caras. Não, explica, mas não justifica. Não dei mole. O negócio é o seguinte, eu assisti a palestra do ministro Alexandre de Moraes e realmente tudo o que ele falou sobre o poder judiciário no Brasil, naquele evento, naquele momento, na Universidade de Coimbra, foi exatamente o que eu acredito e o que eu penso, que eu concordo. Por isso, então, de eu ter parabenizado no final e daí fiz, claro, uma selfie com o ministro. Sem ter se dado conta que era apenas um intervalo lúcido. Era só um intervalo lúcido. Quer ver outro ponto interessante, né? Quando foi assinado aquele acordo de 20 anos ou 25 anos, né, com a União Europeia, um acordo comercial, o que mais saiu na mídia foi o pessoal falando que isso ia ser horrível para o nosso país, porque as nossas empresas aqui aumentar a concorrência, enfim. Óbvio, né? Mas eles esqueceram de mostrar o outro lado também, que as empresas aqui vão ter muito espaço para vender lá fora. Bom, chegando ao Expo Inter agora, eu ouvi uma entrevista do ministro da Agricultura e ele falando e trouxe à tona esse assunto, que ele disse que as empresas... É da ministra da Agricultura, né? Ministra, isso, é a da ministra, exatamente. E ela trouxe à tona esse tema e ela foi muito feliz em comentar
que há uma expectativa de venda recorde esse ano da Expo Inter, justamente porque abriu-se essa expectativa. Essa expectativa. A Europa é um grande consumidor de maquinários agrícolas, que nós temos potenciais aqui, a John Deere fabrica aqui, né, a Massey. É incrível. Então, assim, ó, que tem uma expectativa muito grande de um aumento de vendas muito grande, em razão desse acordo, que ficou 20 anos pendurado, que quando foi assinado criticaram um monte. E aí, quem é que comenta? O que saiu na mídia falando? Absolutamente nada. Eu ouvi a entrevista dela e achei que ela foi muito clara na fala. E isso é importante que as pessoas saibam, esses acordos... E é por isso, Simone, que existem programas como esse, tem vários programas como esses, né? Em rádio, televisão, que são independentes e atuam com imparcialidade. Nós não somos parciais nem imparciais, nós somos independentes, tá? Que é importante e decisivo. Simone, obrigado pela tua presença aqui, estamos chegando no final do programa. Professor Moacir, obrigado pela sua presença. Está muito frio, professor, hoje? Só lá na arena. Na arena? Da OAS. Eles não esquecem o Grêmio. Arena da OAS. Micheline, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Obrigado O botão é nosso, pela mas a presença arena é da dessa OAS. distinta bancada colorada. Obrigado a você pela pela audiência aqui no nosso programa. Uma boa noite a todos vocês. Até amanhã. Dali Grêmio!